E no RFI Convida de hoje, quem nos visita aqui no estúdio 51 da Rádio França Internacional é a embaixadora Maria Edileuza Fontinelli Reis, que exerce o cargo de cônsul-geral do Brasil em Paris há um ano. Boa tarde, embaixadora. Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui com você e com todos os ouvintes da RFI. Embaixadora, um ano de Paris e a senhora presenciou duas crises que abalaram a cidade e o país, os atentados de janeiro e agora 13 de novembro. A senhora e o consulado tiveram uma atuação bastante presente junto às vítimas brasileiras do segundo atentado. Como é que a senhora analisa esse período tão traumático para a cidade, para a população aqui de Paris? Patrícia, um momento em que ficamos todos em estado de choque. Choque diante da tragédia, choque diante da violência, choque diante de tamanha barbárie. Barbárie que vem de um inimigo oculto, um inimigo que não usa uniforme, que não se apresenta, que desconhece toda e qualquer convenção de guerra como as que nós já estamos acostumados. Um inimigo que desdenha a vida e tem a morte como culto. E foi nessa atmosfera que tivemos que agir muito rapidamente para prestar apoio a toda a nossa comunidade aqui. Uma comunidade que é dispersa, que é heterogênea, grande, mais de 80 mil brasileiros. E nesse momento, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a enorme onda de solidariedade que se verificou aqui na França. Bom, naturalmente, um episódio como esse comoveu o mundo inteiro. Mas aqui nós recebemos muito apoio das autoridades francesas e eu gostaria de aqui registrar a atenção e o cuidado com que as vítimas brasileiras foram tratadas. Gostaria de registrar o nosso grande reconhecimento também ao papel da imprensa e da mídia de uma maneira geral, especialmente a brasileira, que, a meu pedido, divulgou incessantemente informações de interesse da comunidade. E gostaria também de fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Jorge Forbes, um grande psicanalista brasileiro e um intelectual do mais alto quilate, um dos grandes pensadores da modernidade, da pós-modernidade. Ele estava aqui na França, na ocasião, aqui em Paris, por ocasião da tragédia, e imediatamente se colocou à disposição do consulado para ajudar o consulado, para apoiar as vítimas no que lhe fosse cabível. E ele, de fato, estendeu esse apoio e essa ajuda tão solidária aos brasileiros. E eu gostaria de deixar aqui consignado o meu agradecimento pessoal ao Dr. Forbes. Ok. E, embaixadora, a senhora falou em 80 mil brasileiros aqui na França. Quem são esses brasileiros? Eu sei que o consulado organizou um censo recentemente. Eles são legais, ilegais. Como que foi? É um número, é uma estimativa? Como que foi feito? Como se chegou a esse número? Esse número, ele decorre muito mais da análise do volume do trabalho consular. Porque quando nós visitamos as autoridades francesas, do Ministério do Interior, do Ministério da Justiça, as cifras são muito mais baixas. São de 45, 50 mil brasileiros. Mas nesse universo não estão contemplados inúmeros brasileiros que são casados com franceses, que têm a cidadania francesa, crianças nascidas desse casamento que estão também aqui vivendo há décadas e brasileiros adotados que também têm a cidadania francesa. De modo que esse número... Mas para saber um pouquinho melhor, tentar aferir um pouco melhor essa comunidade, é que nós instituímos esse censo. E ele está sendo gradualmente implementado, na medida em que a prestação de informações, como você sabe, aqui na França, deve se dar em estrito respeito à legislação de proteção à privacidade, de modo que é uma informação que é prestada em bases voluntárias. E, embaixadora, os brasileiros que estão ilegais aqui na França, devem ser muitos também, por motivos econômicos ou pessoais, eles podem ter acesso também aos serviços consulares? Certamente. O serviço consular brasileiro é estendido a todo cidadão, a todo nacional brasileiro, independentemente da situação em que ele se encontre no país. Nós temos, como já lhe disse antes, uma comunidade que é tão dispersa quanto heterogênea. Os brasileiros estão por todo o território da França e
ocupam as mais diferentes funções ou profissões. Nós temos aqui desde os jogadores de futebol do PSG, senhoras casadas com industriais franceses, professores catedráticos, estudantes, capoeiristas, femmes de ménage, trabalhadores da construção civil, enfim, é um universo bastante heterogêneo. Então, é difícil se ter aí até um sentido de comunidade, porque nenhum deles, esses são tribos que não se comunicam, são universos que não têm uma bandeira em comum. E entre eles nós temos um grande número de brasileiros em situação irregular, mas toda a atenção, tudo que diz respeito ao exercício pleno da cidadania brasileira é estendida a esse universo, tudo que lhes diz respeito é estendido a eles, sem qualquer discriminação, ao contrário, nós inclusive procuramos ajudá-los a regularizar as suas respectivas situações sempre que cabível. E, embaixadora Maria Edileuza, a gente, dezembro, final de 2015, quase 2016, quais são as prioridades do consulado para o ano que vem? Bom, 2015 foi dedicado a um arranjo da casa, né? A uma revisão de rotinas consulares, a implementação do serviço de agendamento eletrônico para que o brasileiro não tenha que enfrentar filas. Foi dedicado também à implementação de um programa de minha concepção, que é esse programa de encontros com a comunidade, justamente para buscar conhecer melhor os brasileiros, saber quais são as suas expectativas, quais são as deficiências que eles apontam no trabalho consular, que nós instituímos esse programa. E eu tenho visitado, no contexto desse programa, diferentes cidades da França, com grandes concentrações de brasileiros. E nessas ocasiões, eu, além de conversar com a comunidade, de estar junto com a comunidade, enfim, dentro de uma atmosfera de tirar o consulado de dentro do consulado e de ir até a comunidade. Eu também me encontro muito com as autoridades locais, o prefeito da região, o maire da cidade, de modo a me colocar à disposição deles para que nós possamos trabalhar em conjunto para resolver eventuais problemas que os brasileiros tenham e também para antecipar soluções para potenciais dificuldades. Eu agradeço a nossa embaixadora Maria Edileuza Fontinelli, que exerce aqui em Paris o cargo de cônsul-geral do Brasil. Obrigada pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Foi um prazer muito grande, Patrícia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de me dirigir aos seus ouvintes. Obrigada.